Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Tudo bem, querido, querida? Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança. E queremos que esse programa de hoje seja uma bênção muito grande na sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez com o reverendo Renato, que estará compartilhando conosco sobre literatura evangélica. Tudo bem, reverendo Renato? Tudo bem, reverendo, como vai? Graças a Deus, maravilha. Maravilha, é um prazer estar aqui nesse programa que já iniciou-se, não é? Na semana passada, no sábado, e nós temos um prazer imenso de estarmos aqui. O que você tem de indicação de livros para o nosso público hoje? Bom, pastor, a gente falou na semana passada um pouco que nós gostaríamos de indicar alguns livros para aqueles que se interessam pelo entendimento das Escrituras, pelas coisas do sagrado, pelas coisas de Deus. E nós trouxemos hoje um livro aqui que se chama O Ministério Pastoral Segundo a Bíblia. Esse é um livro do John Armstrong e é da Casa Editora Presbiteriana, da nossa editora, lá em São Paulo. E esse livro trata do ministério pastoral em si, especialmente de um tema bastante polêmico, pastor, que é a questão da profissionalização do ministério pastoral. Seria o pastor um profissional ou um sacerdote? Isso é uma questão muito séria hoje. Exatamente. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, o curso de teologia agora sendo um curso reconhecido pelo MEC, a gente vê uma busca intensa por estudos, por graduações, por pós-graduações, uma busca pelo científico dentro do meio sagrado. E isso, de certa forma, vai ser tratado aqui pelo John Armstrong, pode dessacralizar o ministério pastoral. Mostra pra gente, reverendo, alguns dos assuntos que é abordado neste livro. Pois bem, aqui o John Armstrong vai tratar do ministério pastoral e a necessidade de uma reforma moderna. Nós tivemos uma reforma no século XVI, que nós tratamos no programa passado, e da qual nós somos herdeiros, mas há uma necessidade de uma reforma moderna. E o que seria essa reforma moderna, né? Na verdade, ele vai dizer aqui que parte dessa reforma é um resgate do que houve na reforma protestante, especialmente o cuidado com a palavra de Deus, né? Há outros temas aqui, o tema da profissionalização, uma necessidade urgente de uma vida piedosa. São coisas antigas, pastor, mas que precisam ser resgatadas. O senhor sabe muito bem, por exemplo, que os puritanos fizeram isso muito bem, no sentido de resgatar uma vida piedosa e pregar contra o pecado do seu tempo, né? Muito bom, reverendo. Semana que vem voltamos. Temos mais. Muito obrigado. Deus abençoe muito sua vida, seu ministério. Obrigado, pastor. Querido, querida, nós estamos aqui com o reverendo Zé Rodrigues. Ele é o nosso pastor auxiliar aqui na sede da nossa igreja e nós queremos apresentá-lo para você. Tudo bem, reverendo? Graças a Deus. Estamos aí à disposição do nosso Senhor, que nos chamou para essa missão, e estamos felizes com o lançamento desse programa e agora já com a sua continuidade, com bom êxito. Os assinantes aí da TV estão certamente sendo privilegiados em ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Estamos aqui para dar também a nossa contribuição. Você está aqui há pouco tempo em Cabo Frio, né? Chegou no começo do ano. O que você está achando da nossa cidade? Essa pergunta tem sido feita e a resposta tem sido cada vez melhor, cada vez mais intensa, porque na verdade quanto mais conhecemos a cidade, quanto mais atuamos aqui, mais também vamos passando a gostar, a amar esse lugar, esse povo, em especial o povo de Deus que tão bem nos acolhe, tão bem, principalmente acolhe a palavra do Senhor. Muito bom. Reverendo, nós desejamos que a sua estada aqui, como tem sido uma grande bênção para nós como igreja, né? Amém. E nesse tempo de programa, cremos que nós vamos aprender muitas coisas com o irmão e os nossos assinantes também. Muito obrigado, amém, querido. Deus abençoe muito. Amém. Nós agradecemos. Fique conosco agora, junto com Ademar de Campos.
é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei Aguarde um pouquinho, assista os comerciais, voltamos em breve. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces.
9915-5545. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Querido, querida, queria convidar você agora para assistir a entrevista que fizemos com o doutor Reverendo Oswaldo Hack na programação do nosso presbitério no auditório da Ferlagos há umas 2 semanas atrás. Creio que ela será muito instrutiva e abençoadora para a sua vida. Olá, querido, querida, nós estamos aqui no auditório da Ferlagos, na continuação do programa da Igreja Presbiteriana, sua contribuição à educação no Brasil, promovido pelo Presbitério de Cabo Frio. E nós estamos aqui agora com o Dr. Oswaldo Hack. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana e também milita na área da educação. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, bem, graças a Deus. Reverendo, como tem sido a sua prática associando o pastorado com a educação? Bom, é uma área que eu sempre gostei, me dedico à educação desde que concluí o curso de teologia. Logo em seguida eu fiz filosofia, depois entrei no mestrado de história e doutorado também em história e ciência da religião. E é uma área que eu aprecio porque eu creio que a igreja precisa estar entendendo o contexto social, político e educacional do seu país. Então eu me envolvo esses anos todos, há 45 anos passados, que eu comecei a fundar uma faculdade lá em Itajaí, e hoje ela está com 30 mil alunos, é a Universidade Vale do Itajaí. E depois eu fui para a Federal de Florianópolis, entrei por concurso e fiquei lá até me aposentar. E logo em seguida o Mackenzie em São Paulo me convidou para ser um dos diretores. Eu fui chanceler lá também, professor de pós-graduação. E trabalhei 10 anos no Mackenzie e agora estou parando um pouquinho por questão até de saúde e de idade. O senhor falou que foi chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Nos apresente um pouco do Instituto Mackenzie e qual é a função do chanceler no Instituto? Bom, o chanceler é aquele que faz a interface entre a instituição e a universidade, porque o Instituto Presbiteriano Mackenzie é o mantenedor da universidade e dos colégios. Então o chanceler ele está ali como representante da igreja, da mantenedora, e responde por atos e acompanha as decisões da universidade e presta à igreja todos os relatórios, porque a igreja, como igreja nacional e mantenedora, proprietária, ela precisa saber como vai a sua instituição. Qual a importância ou a influência da igreja na educação? Olha, a igreja segue aquela linha do pensamento reformado de que a educação é fundamental para o cristão. Então a igreja sempre deu ênfase à educação, às escolas, aos colégios e às universidades. Se nós acompanharmos a história de alguns países, como Estados Unidos, onde dezenas de universidades são protestantes, são religiosas, outras também católicas,
e na Europa ou em outros lugares, para nós a educação faz parte do nosso desenvolvimento, né, integral, que é o mental, o espírito e o espiritual. Tá certo. Outra coisa, como o senhor conheceu Jesus? Eu sou de uma família evangélica lá do sul do Brasil, uma família alemã. Meu pai já era evangélico e eu acompanhei desde a infância a vida dos missionários que trabalharam na nossa região, missionários norte-americanos, e ali eles nos incentivaram a entrar nesta área da educação e da teologia. O que o senhor poderia dizer para o nosso telespectador hoje? O que o senhor falaria para eles? Olha, eu daria uma ênfase no cuidado que as famílias, os pais devem ter com a educação dos filhos. Eu creio que não é só o dever, a obrigação legal de mandar para a escola, é acompanhar a formação do estudante no seu aspecto mais integral. Por isso que a escolha da escola é muito importante, dos princípios que ela tem, da ética, da cidadania que lá tem lá dentro, e é uma ênfase que nós temos dado muito. Lá no Mackenzie, por exemplo, nós criamos a disciplina Ética e Cidadania para todos os cursos. E nós entendemos que um jovem, que um estudante, que um profissional sem ética não tem cidadania. Então eu creio que os pais precisam cuidar desse entrosamento, dessa integração dos filhos com o contexto onde vivem. Uma última pergunta. Como anda a educação no Brasil? Olha, a educação no Brasil, nós temos sentido os altos e baixos, porque ela não tem uma filosofia educacional definida. Muitas vezes depende do ministro que está no poder. E isto não é bom, porque a educação, para ser bem estável, ela precisa ser constante. Nós precisamos ter princípios definidos e respeitados. Então, muitas vezes nós temos crise na educação por causa dessas mudanças bruscas e agora essas outras últimas mudanças que estão aparecendo aí, que enfraquecem realmente o sentido da educação integral. Reverendo, nós agradecemos a sua participação no nosso programa e nós desejamos que a sua estada aqui em Cabo Frio, mesmo sendo breve, seja muito agradável para o senhor. Obrigado. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Aguarde mais um tempo, fique conosco, voltamos já. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Meu querido, minha querida, eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo 27, os versos 13 e 14, que diz o seguinte: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu querido, minha querida, esse texto ele está inserido num contexto em que o salmista Davi, ele anelava pela presença de Deus. Ele anelava pela presença de Deus porque ele estava passando por dificuldade, por crises. E quando a gente lê os livros de Salmos, a gente sempre percebe que Davi, no meio das suas crises, ele sempre buscava o Senhor. E não é diferente nesse texto. Diante de uma crise que o texto não diz, o contexto da crise só diz que ele estava passando uma crise, o salmista, ele olha para Deus e ele faz uma afirmação, uma declaração de fé, uma confissão de fé muito extraordinária. Ele vai dizer o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista diz, diante do problema que estava o afligindo, que estava machucando ele, que o estava fazendo sofrer, ele declara que ele tinha a convicção de que ele provaria da bondade de Deus na terra. Ele estava dizendo que ele tinha certeza que ele passaria e que ele venceria esse tempo de aflição. Então ele vai dizer: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele diz mais então: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Querido, você também hoje, querida, você pode estar passando por um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de lutas, como Davi estava passando. O desafio que a palavra de Deus nos faz e que nós fazemos a você hoje é ter essa confiança em Deus, é acreditar que Deus ele vai intervir na sua vida, que Ele vai mudar a sua sorte, que Ele vai mudar a sua história. E o salmista nos ensina isso dizendo bem claro: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Tenha paciência. O salmista no Salmo 40, ele vai no Salmo 42, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte: porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro em mim. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista, no momento de crise, no momento de dor, ele vira para ele mesmo, ele vira para a sua alma, ele conversa com ele e diz: olha, por que você está abatida? Por que você está se deixando esmorecer? Por que você está se deixando vencer pelo problema? Espera em Deus. Nós vamos vencer, nós vamos sair dessa, nós vamos louvar o Senhor. No Salmo 23, esse salmo muito famoso, muito belo, ele vai dizer no seu último versículo, o salmista vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista, ele tinha a convicção de que ele estava cercado pela bondade de Deus, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele dia a dia, toda hora. Então os problemas, as lutas, as dificuldades não o venceria. E ele vai dizer também, a Bíblia vai dizer o seguinte: vai dizer o seguinte: pode o meu pai ou minha mãe me desamparar, mas o Senhor não me desamparará. O que nós queremos dizer para você neste momento: Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus nunca vai desistir de você. Não importa qual seja o seu problema, o tamanho dele, não importa o que esteja acontecendo com você. Eu quero te desafiar a você falar como salmista: eu creio que Deus vai intervir na minha vida. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Pode demorar um pouco, mas Ele vai fazer isso. Espera pelo Senhor.
tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Deus vai chegar na sua vida se você o buscar, se você se colocar diante dele, se você abrir o seu coração para ele. Ele vai refrigerar a sua alma, vai trazer descanso para você, vai trazer paz para o seu coração, vai te dar vitória. Mas você precisa acreditar que Deus é um Deus que é presente na sua vida e pode tocar a sua vida de uma maneira muito especial. Creia nisso, acredite nisso, busque ao Senhor, se derrame diante dele e você vai encontrar a sua vitória, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria orar por você. Se você tiver condições, onde que você estiver, curve a sua cabeça, coloque seu problema diante do Senhor. Eu creio que Ele vai tocar a sua vida hoje, aqui e agora. Pai querido, nós nos chegamos diante de Ti em nome do Senhor Jesus. Há muitas vidas que estão aflitas, estão abatidas. Há muitas vidas que estão passando por crises. E nós queremos, Pai, declarar nesse momento que o Senhor é capaz de mudar a sorte e a história, que o Senhor é capaz de intervir, que o Senhor é capaz de operar um milagre, que o Senhor é capaz de liberar uma bênção, que o Senhor é capaz de renovar a esperança, de trazer cura, de trazer libertação, de trazer restauração, de trazer salvação. Então eu quero pedir, Pai, que no poder do nome de Jesus, o Senhor visite esta vida agora que está nos assistindo. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece a necessidade, Tu sabes o que está acontecendo. E nós queremos pedir pela fé no nome de Jesus, toca esta vida agora e renova a esperança, e renova a fé, renova a confiança em Ti, no Deus que anda conosco, no Deus que supre necessidades, no Deus que faz milagres. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, toca esta vida e abençoa com milagres, com maravilhas nesta vida agora. É o que pedimos, é o que oramos, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, querida, obrigado por você ter estado conosco até agora. O nosso desejo é que esse programa tenha sido uma grande bênção para a sua vida e queremos convidá-lo para estar conosco aos domingos às 9 horas da manhã na Escola Dominical, aos domingos às 19 horas no nosso culto, na nossa celebração. Você vindo, nós temos certeza que você será grandemente abençoado e que Deus vai tocar na sua vida e você vai experimentar da graça e da bondade de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua família de uma maneira tremenda e extraordinária, em nome de Jesus. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.